Fala, companheiros de trecho. Tudo beleza por essas estradas? Aqui é o velho Batista, mais de 40 anos de poeira na cara e muita história para contar. Sou de Goiânia, mas a verdade é que minha casa é onde meu bruto, o estradeiro, para. A gente que vive na boleia aprende a valorizar a paz, o sossego de uma parada. E eu naquele dia lá no interior de Minas só queria uma coisa: almoçar em paz. Um prato feito, um rádio baixinho, a cabeça vazia. Mas, meu amigo, o destino gosta de pregar peças. Eu só queria meu almoço, mas acabei ouvindo uma voz. Uma voz vinda de um lugar que você menos espera. Uma voz de desespero que me fez chorar com a porta do banheiro fechada. Nossa, vocês não imaginam o que eu descobri ali e como aquilo mudou a minha vida. E se você gosta dessas histórias reais, daquelas que mexem com o peito da gente, aproveita e se inscreve aí no canal, companheiro. Isso ajuda demais o caminhoneiro aqui a continuar rodando e contando essas verdades da estrada. Era uma tarde quente de terça-feira. Eu vinha de uma entrega puxada no interior de São Paulo e já estava atravessando o sul de Minas, rumo à Bahia. O estradeiro, meu Scania azulão, vinha roncando macio, como quem já conhecia cada buraco da estrada. A barriga já roncava mais alto que o motor, e eu só pensava numa coisa: parar num bom posto e encher o bucho. Havia um posto mais à frente, simples, mas bem cuidado. Tinha sombra, calçamento firme e um restaurante com placa de comida caseira. Encostei o bruto devagar, deixei ele no canto e fui direto ao balcão, já esfregando as mãos de fome. Pedi o de sempre: arroz, feijão, bife acebolado, farofa e uma coca gelada. O combo que nunca decepciona. Peguei o prato e fui me sentar numa mesa de canto perto da janela. Lá de dentro, eu via meu caminhão parado bonitinho no pátio, como um cavalo esperando o dono voltar da lida. O salão estava vazio. Só uma atendente atrás do caixa e um senhor lendo o jornal em silêncio. O rádio tocava aquelas modas antigas que falam de saudade e chão batido. Um clima de paz que é raro para quem vive na estrada. Não tinha gritaria, não tinha criança correndo, não tinha televisão berrando novela, só o som do meu garfo batendo no prato. Eu estava ali, almoçando quieto, pensando na vida, na próxima entrega, na saudade de casa, no que eu ia fazer com uns dias de folga. Era aquele tipo de silêncio que descansa a alma. Mas você sabe como é. Quando o silêncio é bom demais, é aí que o destino começa a aprontar. E naquela tarde, eu só queria almoçar em paz. Só isso. Mas foi justamente ali, entre uma garfada e outra, que tudo mudou. Terminei meu almoço, aquele bife acebolado estava uma delícia. E a tranquilidade do posto tinha feito bem para minha alma. Pensei em tomar um café, mas a bexiga apertou. Decidi ir ao banheiro antes de seguir viagem. A gente na estrada sabe que banheiro limpo é luxo. E esse do posto parecia bem cuidado. Levantei da mesa, deixei o prato de lado e fui caminhando devagar pelo corredor que levava aos sanitários. Foi ali, naquele corredor meio escuro, que eu escutei um som. No começo, achei que fosse o eco da minha própria cabeça, o cansaço pregando peça. Mas era uma voz, fraca, meio embolada, quase como se não quisesse fazer barulho, como se tivesse medo de ser ouvida. Por favor, ajuda. As palavras eram um sussurro, mal dava para entender. Eu parei no meio do corredor. Olhei para os lados. Não tinha ninguém. Apenas o silêncio do posto, interrompido agora por aquele murmúrio fantasma. Achei que fosse imaginação minha, a mente cansada da viagem. Mas a voz se repetiu, um pouco mais clara, vindo de dentro do banheiro masculino. Com a testa franzida, eu caminhei devagar até a porta do banheiro, com o coração batendo mais forte. Encostei o ouvido no azulejo gelado da porta e ouvi de novo. Era inconfundível. Era voz de menino, jovem, assustado. Ajuda, por favor. O som vinha de uma das cabines lá dentro. A voz era fina, quase infantil, mas carregava um peso que me arrepiou os pelos do braço. Não era um pedido de socorro comum, daqueles que a gente ouve de quem está em perigo na rua. Era uma voz desesperada, sim,
mas dita como quem já perdeu a esperança, como quem não acredita mais que vai ser ajudado. Parecia um lamento, um murmúrio que se misturava ao barulho da descarga distante e ao eco do próprio banheiro. Eu senti um frio na espinha. Não era brincadeira de moleque. Aquela voz, aquele tom, vinha de alguém em apuros de verdade. E o fato de ninguém mais no restaurante parecer ter ouvido aquilo me deu um nó no estômago. Eu estava ali, em um posto movimentado, com gente comendo e conversando, e uma voz pedia socorro de dentro de um banheiro, e ninguém mais parecia ouvir. Era como se a voz fosse um fantasma, só para mim. E o velho Batista sabia que não podia ignorar um grito que só eu conseguia escutar. No banheiro masculino, meu coração batendo forte no peito. Tinha 3 cabines. A primeira e a segunda estavam vazias. Mas a terceira, a última do canto, estava trancada. Não só fechada, mas com aquele aviso de ocupado virado. Olhei por baixo da porta e vi um par de tênis velhos. Não era um adulto, era um moleque. Me aproximei, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Ei, garoto, tá tudo bem aí? Você precisa de ajuda? Silêncio. Um silêncio que gelou a alma. Pensei que ele tinha desmaiado ou que era alguma brincadeira de mau gosto. Bati na porta da cabine, de leve primeiro, depois um pouco mais forte. Tem alguém aí? Responde! Demorou uns segundos que pareceram uma eternidade. E então, a mesma voz fraca e embolada, mas um pouco mais perto da porta. Tô aqui dentro, ela disse. E o que veio depois me fez sentir um arrepio na espinha que não esqueço. Não sei que dia é hoje. Aquilo não era brincadeira de criança, um garoto trancado num banheiro sem saber que dia era. Isso significava que ele estava ali há muito tempo. E dava para sentir que ele não estava mentindo. A voz dele era de quem estava cansado, desorientado, talvez com fome. Era um grito de socorro disfarçado de confusão. Saí do banheiro e fui direto para o balcão. A atendente, uma moça nova, estava distraída no celular. Moça, chamei, a voz um pouco mais alta que o normal. Tem um garoto trancado no banheiro masculino, parece estar em apuros, a porta está trancada por dentro. Ela me olhou e a expressão dela mudou. Não foi surpresa não, foi um desconforto. Ela engoliu em seco e forçou um sorriso. Ah, senhor, deve ser brincadeira de moleque, sempre tem um engraçadinho aprontando. Ela tentou desconversar, mas o olhar dela entregava. Aquele olhar de quem sabe de alguma coisa errada, de quem está querendo esconder. Não é brincadeira, moça, ele não sabe que dia é hoje. Eu insisti, minha voz ficando mais dura. Preciso que você abra essa porta agora. A atendente hesitou, olhando para os lados, como se procurasse uma saída. O silêncio no restaurante, antes tão tranquilo, agora parecia tenso. Eu sabia que estava me metendo em algo grande, algo que ia além de um simples almoço. E aquela porta trancada e o silêncio que gelava eram só o começo. O menino, magro e assustado, mal conseguia se levantar. Eu estendi a mão para ele e ele a segurou com força, como se eu fosse a única coisa real ali. Ajudei-o a sair da cabine e do banheiro. O gerente e a atendente estavam paralisados. Os clientes chocados, olhando aquela cena em silêncio. A luz do dia, que entrava fraca pelas janelas, revelava ainda mais a situação do garoto. A sujeira no rosto, as marcas nas pernas, os olhos vermelhos de quem não via o sol há muito tempo. Qual o seu nome, garoto? Perguntei, a voz um pouco mais suave agora. Ele murmurou quase inaudível. Eliel. Levei o Eliel para uma mesa mais afastada, e a atendente, ainda trêmula, trouxe um copo d'água e um pedaço de pão. Ele comeu e bebeu avidamente, como se não visse comida há dias. Enquanto ele se alimentava, o gerente, com a voz baixa e o rosto pálido, finalmente começou a desenrolar a história. E, meu amigo, era uma história que ninguém ali teve coragem de contar antes. Eliel era sobrinho do dono do posto. Não era um estranho, era da família. Ele tinha fugido da cidade grande fazia uns meses. O motivo? O padrasto. Um sujeito violento que batia nele.
Eliel não aguentou mais e fugiu, buscando refúgio na casa dos tios, os donos do posto. Mas em vez de ser acolhido, ele virou um encargo, um peso, um segredo sujo. O gerente revelou que o garoto foi guardado ali, no banheiro, para evitar escândalos. A família não queria chamar a polícia para não dar problema. O tio dele é um homem respeitado aqui, sabe? A voz dele saía cheia de vergonha. Eliel dormia ali, no chão, em meio à sujeira. Comia quando lembravam dele, o que não era todo dia. Era como se ele tivesse sido esquecido, de propósito, preso, isolado, invisível para o mundo. Bem ali, no meio de um posto de gasolina que recebia centenas de pessoas por dia. A verdade caiu sobre mim como um balde de água fria. Aquilo não era só abandono, era tortura, era covardia. Um garoto de 12 anos, da própria família, jogado num buraco como se fosse um bicho. Só para evitar escândalo. E ninguém teve coragem de se levantar, de chamar a polícia, de fazer o certo. Todos fingiam não ver. Eliel era um fantasma que só eu, por um acaso, conseguia enxergar. E agora que eu o via, não podia mais fechar os olhos. A história do Eliel me revoltou até a medula. Eu olhei para o gerente do posto, para a atendente, para os poucos clientes que ainda estavam ali, todos com a cara de quem via um fantasma. Ninguém se atreveu a me impedir. Peguei o garoto pela mão, a mãozinha dele fria e frágil na minha, e comecei a caminhar para fora do posto. Não era um resgate silencioso, não. Era um desafio. A gente saiu do restaurante e o Eliel, que antes parecia um boneco, começou a tremer. Seus olhos, antes fundos e sem brilho, agora brilhavam com uma mistura de medo e uma esperança que eu nem sabia que ele ainda tinha. Enquanto a gente caminhava em direção ao meu caminhão, ele apertou minha mão e murmurou com a voz embargada, palavras que me cortaram a alma. Achei que ia morrer sem ninguém saber meu nome. Aquilo, meu amigo, me acertou como um raio. Um menino de 12 anos, pensando que ia desaparecer sem que ninguém soubesse que ele sequer existia. A covardia daquela família que o jogou num buraco para não causar escândalo era inimaginável. Eu parei, virei para ele, olhei bem nos olhos dele. Minha voz saiu firme, com uma promessa que eu ia cumprir, custe o que custar. Não vai não, garoto. Agora vão saber. Vão saber seu nome. Vão saber o que fizeram com você. Não me importava se ia arrumar confusão, se o dono do posto era um figurão na cidade, se eu ia ter problema com transportadora. Aquilo ali era covardia vestida de rotina. Uma injustiça que não podia mais ser escondida. Eu não era herói, era só o velho Batista, um caminhoneiro. Mas eu não podia ignorar o que meus olhos tinham visto. Nem fingir que não ouvi aquela voz. Peguei o Eliel pela mão, ajudei ele a subir na cabine do estradeiro e me sentei ao volante. Liguei o motor, saí do posto sem olhar para trás. Atrás de mim, os olhares de choque do gerente e da atendente. Na boleia, a verdade. E na estrada, o meu novo destino, a delegacia. Eu ia contar tudo. Cada detalhe, cada dor, cada covardia. Aquele menino tinha direito a uma vida. A um nome, a ser visto. E eu ia lutar por isso. Meu caminhão, que antes só transportava cargas, agora levava a prova viva de uma injustiça. Eu cheguei com o Eliel na delegacia da cidade, meu amigo, e o policial de plantão me olhou com aquela cara de quem já viu de tudo e mais um pouco. Eu, velho Batista, com a roupa suja de poeira, e o Eliel agarrado na minha calça, devíamos parecer um par de malucos. Mas eu não me importava. Minha única missão era garantir que aquele menino fosse visto, que a voz dele fosse ouvida. Comecei a contar a história, desde a carta molhada na placa do caminhão até o galpão no fundo do quintal e os pulsos machucados do Eliel. A princípio, o policial parecia cético, acostumado com histórias inventadas e confusão. Mas a cada detalhe que eu dava, a expressão dele mudava. Quando contei que o menino estava trancado, sem saber que dia era, e que o padrasto batia nele e se escondia atrás da igreja, o semblante dele ficou sério. Enquanto eu falava, o Eliel estava ali sentado no banco quietinho. A policial que foi designada para fazer o boletim de ocorrência, uma moça nova,
mas com um olhar atento, começou a escrever tudo. Ela fazia perguntas para o Eliel, tentando arrancar mais informações. Mas ele, coitado, estava tão traumatizado que mal conseguia falar. Foi quando a policial começou a preencher os dados do Eliel que veio a surpresa. Ela consultou o sistema e, de repente, parou de escrever. Seus olhos se arregalaram. Senhor Batista, esse menino, ele tem uma ficha como desaparecido, ela disse, a voz chocada. Ele foi dado como desaparecido há uns 6 meses pela mãe. A notícia me gelou o sangue. Desaparecido há 6 meses? E a família, o tio do posto não tinham falado nada? O policial continuou pesquisando e, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguiu segurar. E a mãe dele, ela começou, a voz embargada. A mãe dele morreu há uns 4 meses, de causas naturais. Mas ele estava desaparecido desde antes. Ali estava a verdade completa. Eliel não era apenas um menino abandonado pelos tios. Ele era um invisível, um órfão que ninguém procurou de verdade depois que a mãe se foi. O padrasto, aproveitando-se da situação e da falta de quem o defendesse, o trancou. E a família do tio do posto, para evitar escândalos, o manteve em cativeiro, fingindo que ele não existia. A policial, com a voz embargada, continuava escrevendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela registrava a covardia. E eu só ficava olhando para o Eliel, ali no banco, comendo uma coxinha que o policial tinha dado para ele. Moi sorrindo pela primeira vez desde que o encontrei. Um sorriso pequeno, mas que valia ouro. Depois da delegacia, eu deixei o Eliel sob os cuidados da assistente social. Me despedi dele com o coração apertado, mas com a certeza de que ele estava seguro agora. Voltei para o meu estradeiro e a rotina da estrada me abraçou de novo. Continuei minhas entregas, cruzando os estados, com o barulho do motor me fazendo companhia. O caso do Eliel ficou na minha cabeça, claro, mas a vida de caminhoneiro é assim. A gente vê muita coisa e precisa seguir em frente. 2 semanas depois, meu amigo, o destino resolveu me pregar outra peça. Eu estava na casa da minha filha, em Goiânia, num dia de folga. Fui pegar a correspondência na caixa do correio e lá estava uma carta. Um envelope simples, sem remetente, só meu nome e endereço. Abri com cuidado, curioso. Lá dentro, um pedaço de papel de caderno dobrado. Escrito com caneta azul, com a letra de criança, umas palavras com erros de português, outras meio tortas, mas tudo legível. Eu reconheci a letra. Era do Eliel. Meu coração disparou. Comecei a ler, e cada palavra daquele bilhete simples me acertava como um raio, indo direto na alma. E tio do caminhão, obrigado por ouvir minha voz mesmo com a porta fechada. Hoje durmo com a porta aberta. Eu tô na escola e tô aprendendo a ler. Eu te mando mais carta. Um abraço do seu amigo Eliel. Li aquilo uma vez. Depois 2, 3, 4. Não consegui parar. As palavras dançavam na minha frente e uma umidade começou a embaçar meus olhos. Obrigado por ouvir minha voz mesmo com a porta fechada. Aquilo me desmontou. Ele sabia. Sabia que eu tinha ouvido o grito dele, mesmo quando ninguém mais quis ouvir. E o que veio depois? Hoje durmo com a porta aberta. Aquilo, meu amigo, me fez chorar de novo. Mas não era choro de tristeza. Era um choro de alívio, de uma felicidade pura que não cabia no peito. Um menino que pensava que ia morrer sem nome, agora dormia em paz, com a porta aberta. Sem medo, e estava na escola, aprendendo a ler. Com um futuro. Eu, velho Batista, sentei ali na boleia do meu estradeiro, com a carta do Eliel nas mãos, já as lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque a gente acha que vai só almoçar em paz, que vai só cumprir um frete. Mas às vezes a estrada serve um pedido de socorro. E é nesse pedido que a gente encontra um propósito. É ali que a gente, que se achava solitário, descobre que tem uma família que nem sabia que existia. A gente acha que vai salvar alguém, mas no fim, essa pessoa é que salva a gente. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e deixa o like, companheiro. Isso ajuda demais a continuar contando verdades da estrada.